alguma coisa, foi isso? Ela está me ouvindo agora? Melhorou. É porque é o seguinte, o encontro algumas vezes, quando eu estou tentando entrar para aquelas aulas, encontro da senhora, né, pelo portal, como agora lá, pelo portal Hum, e estou entrando pelo notebook agora, para acreditar que ela marquito. Às vezes, quando eu tento falar por aqui, entrando pelo portal no notebook, eu não consigo falar para tirar dúvida, eu consigo ouvir a senhora. Então, eu estava assistindo pelo celular, pelo notebook. Então, quando eu queria tirar dúvida, eu falava pelo celular, entendeu? Aí, como ela está me sim, ouvindo, significa que agora está tudo ok. Entendeu? Só para saber se ela está me ouvindo. Então, tá tranquilo. entendi. Mas aí, se você tiver dificuldade para falar, você pode colocar também nas mensagens. E aí alguém Beleza. só sinaliza, né? E a gente Beleza. lê para vocês também. Ok, beleza. Vou aproveitar, Matos, porque assim, meu rosto já é bem conhecido, né? Vocês já me viram tanto no semestre passado. Pelos nomes que eu estou vendo aqui, eu acredito que todos, ou pelo menos a maioria, já foi meu aluno. Hoje eu entrei na analítica 1, ou que seja na outra analítica 2, em um período de reoferta. Mas eu queria aproveitar o momento de hoje para que vocês também, né, se apresentassem um pouquinho, porque vocês ficam me olhando todo dia que tem aula, né? Mas eu nunca vejo vocês não abrem a câmera, o pessoal difícil de abrir a câmera. Então eu queria que, assim, se possível, quem está aqui presente, né, e quiser, claro, abrir a câmera, dizer qual é o seu polo, se é de reoferta, se é do semestre regular. Tô vendo um monte de nomezinho aqui, quero ver quem vai se apresentar. Eu não me preparei para esse momento. A senhora deveria ter nos avisado antes para a gente vir preparado para abrir a câmera. O cabelo está aqui só pela misericórdia. Mulher, ninguém liga para essas coisas, não. Olha, a gente tá em aula. Agora a professora pegou surpresa. Então, bora lá. Evelyn disse que não vai se apresentar, Evelyn Amara. Então, diga se você é aluno Não, regular Pro, e qual é o seu peraí, polo. peraí, peraí que eu me apresento, peraí. Olha, tá vendo? Todo mundo abrindo a câmera, que bonito. Quem quer começar? Boa noite, sou Boa Alberto noite, amado. Fiais, do Polo de Mata São João, aluno Ó, do regular. Polo de Mato do São João, muito bom. Tem mais alguém aqui de Mato do São João? Já se apresente, amada. Amado, pode já ir falando também, né? Oi, boa noite, gente. Eu sou Joivane, sou do Polo de Mata de São João também. Já temos aí dois, né? Mato São João representando. Olá, boa noite. Boa É, noite, amado. meu nome é Tamires, eu também sou regular e sou do Polo de Conceição do Coité. Olha, já temos agora o Polo de Conceição do Coité. Boa noite, Já tem... professora. Mais uma, Josafá. Mais um aqui do Polo de Conselho Coité também. E regular. Tô Ai, tá chegando vendo que agora aqui em coisa casa aqui. boa? Ah, valeu. Boa noite, amado. Valeu. Quem mais Boa quer se noite, apresentar? Boa noite, amado. meu nome é Marinaldo Reis, também sou do Polo de Mata de São João. Olha, mais um de Mato de São João. Mais Boa alguém? noite, Salvador. Salvador, Normal. regular. Boa noite, professora. Sou Boa Samuel, noite. a mesma pessoa do ano passado, ou do semestre passado. Semestre Da... passado. Isso. Sou do Polo de Juazeiro. Não moro em Juazeiro, mas sou do Polo de Juazeiro. Olha, eu tô aqui bem pertinho, aqui em Seu do Bonfim. Ela foi se arrumar, viu, gente? Para poder se Eu apresentar. fui só ajeitar o cabelo rapidinho para não aparecer aqui assustando o pessoal, né? Hum, Boa noite, Pro. Boa noite, colegas. Me boa chamo noite. Evelyn e sou do Polo de Salvador, Mais aluna alguém do regular também. regular, mais uma aluna de Salvador, pessoal, também do Polo de Salvador. Então, já vi aí Polo de Juazeiro, Polo de Mato de São João, Coité, Salvador. Já tem um monte de nomezinho aqui que tá parado, que não querem se apresentar.
Amados, eu acho muito interessante esse momento inicial e até a questão de vocês abrirem a câmera, porque às vezes o EAD aproxima e distancia, né? De repente vocês estão no mesmo polo e vocês nem se conhecem. E às vezes, né, que não tem tanto contato. Então, às vezes a gente tem polo que tem muita gente, que tem assim uma quantidade de alunos, né, matriculados considerável, e os alunos às vezes não têm tanto contato um com o outro. Então, de repente, até aqui na apresentação, você já vê ali, ah, mas fulano, ou então alguém que você já trabalhou, né? Às vezes vocês fazem trabalho juntos, e aí não tem a imagem, porque fica, às vezes, ou no e-mail, ou até no AVA mesmo. E aí é interessante até para a gente tentar se aproximar um pouquinho mais. Pensando em se aproximar um pouquinho mais, né? Eu vou me apresentar para vocês, só que agora eu vou me apresentar. Diga, amada, alguém levantou a mão, Evelyn. É só para concordar com a senhora, Pro, nessa questão da gente ficar um pouco distante, por estar aqui, né, cada um nas suas casas, com a câmera fechada, o áudio fechado. Eu acho que acaba até criando um certo comodismo, e aí a gente fica, pelo menos eu digo por mim, né? Às vezes, na hora de fazer uma pergunta, fica com um receio, com uma vergonha. E aí, eu estou, pelo menos, tentando, né? Até com essa oportunidade agora da senhora, estava pensando já em vencer mesmo essa vergonha, essa timidez, de às vezes abrir a câmera, abrir o microfone, fazer uma pergunta. Eu acho que a gente fica muito no comodismo por estar cada um nas suas casas, cada um ali no seu momento, e acaba criando essa distância, essa vergonha, timidez. E aí eu acho interessante esse momento mesmo para a gente aqui. É isso, amada. É interessante sua fala. E aí eu vim até pensando em alguns pontos, né? Porque a gente pensa assim, nos pontos de aproximar vocês, no sentido de polo mesmo, no sentido que vocês, enquanto polo, se reconheçam, né? Que conheçam os colegas de vocês, que vocês saibam. Por exemplo, o de Coité, o pessoal de Coité, de repente, se não já se viram por aí, nem sabiam, né, que faziam parte do mesmo curso, mas ao mesmo tempo. É interessante essa coragem de vocês também, né? Cheguei aqui de surpresa, eu digo, abre a câmera, vamos todo mundo se apresentar. E aí vários dos que estão aqui, né? Se apresentaram, abriram a câmera. E assim, pessoal, duas coisas para vocês, né? Duas vertentes. A primeira é que vocês não são mais calor. Já passaram a fase de adaptação, porque normalmente a gente só faz a fase de adaptação primeiro semestre, segundo semestre, né? Que é aquela parte inicial. Agora vocês já são oficialmente, né? Digamos assim, os veteranos, porque já entrou outra turma de calouros, que é a do primeiro semestre. Então, vocês já não são mais calouros, vocês já têm agora uma outra noção do curso, vocês já visualizaram, né? Outros momentos, já tiveram encontro síncrono, já tiveram vários componentes. Tem aluno que já foi para a final, tem aluno que já fez questionário, tem aluno que já fez lista de exercício, tem aluno que já respondeu em fórum. Então, a base que vocês têm hoje é diferente da base que vocês tinham no semestre passado, né? Quando vocês iniciaram. Então, agora vocês oficialmente não são mais calouros, né? Então, agora, numa outra perspectiva, é interessante também que vocês abram a câmera, que vocês criem essa coragem para falar, porque vocês vão falar muito. Quando a gente está trabalhando com a licenciatura, e aí a parte que a gente trabalha com a matemática pura, a gente que fica com essas áreas, a gente tem que também sempre pensar que eu estou formando um professor, né? Não adianta a gente ensinar vetores, ensinar cônicas, ensinar quádricas, esquecer que do outro lado eu estou formando, né? Uma pessoa que vai também ensinar esses conteúdos. Então, é até interessante para vocês irem se adaptando com a fala, para vocês irem se adaptando e estar, né, comentando sobre algo em grupo, que outras pessoas estejam, né, ouvindo vocês, estejam assistindo vocês, porque lá na frente, amados, vocês vão ter muita gente assistindo vocês. E aí, de repente, vocês vão ter várias turmas, né? E aí, seja no EAD, seja no presencial, aí vocês começam o estágio, começam a observar. E é interessante que vocês já comecem já a ter esse outro olhar. Também a gente não auxilia tanto, mas pelo menos um pouquinho auxiliar vocês, né? Para diminuir essa vergonha. Outra coisa, amados, eu acho, né, que eu deixo vocês tão à vontade para perguntar. E eu fico, gente, tem alguma dúvida? Perguntem.
Mas todas as vezes que vocês tiverem dúvidas, não fiquem com vergonha. Perguntem mesmo, mas eu não entendi por que que a linha deu 2, eu não entendi por que que o giro é para cima, ou que o giro é para baixo. Porque às vezes a dúvida que você tem é a dúvida de muitos. E aí, se vocês não perguntarem, eu não vou saber que vocês estão com dúvidas, conteúdo, vamos para atividade, vamos adiantar o passo. Então, quando vocês estiverem com dúvidas, né? Já passou a fase da vergonha, a gente todo conhece. Tiver com dúvida, pergunta. Quando eu estou no quadro branco, eu não tenho acesso aqui a essa parte, né? Essa parte do Teams, então eu não consigo ver quem está com a mãozinha levantada. Mas aí você fala assim, porque aí eu escuto, paro, deixo vocês falarem também. Viu? Então, quando vocês tiverem, né? Quando vocês estiverem com dúvidas, perguntem para a gente tentar auxiliar vocês também nesse sentido. Porque senão nós vamos achar que vocês sabem, né? Que entenderam tudo, que sabem tudo. E vamos seguir à frente. Tranquilo, amados? Todo mundo vai perguntar agora, né? Não precisa nem abrir a câmera, vocês só pronto, com a dúvida aí e falem. Pode falar de câmera fechada mesmo, que não tem problema, não. Amados, a professora é a mesma, o componente é a sequência, porém, tudo diferente. O que nós vamos trabalhar nesse semestre é a Geometria Analítica 2. Ela dá uma logística de uma sequência da Geometria Analítica 1, porém sobre outra vertente. Então, nós vamos ter aí uma outra vertente. A noção, amados, é que todas as vezes que a gente trabalha com geometria analítica, é vocês terem alguns conteúdos, geometria analítica geral, né? Não especificamente vetor, não analítica 1, analítica 2, mas a parte que a gente trabalha de geometria analítica é vocês terem algum conteúdo, e aquele conteúdo, especificamente, a gente vai ter assim, sabe? Um olhar para a parte geométrica, a parte de gráficos, a parte do seu comportamento, e o outro olhar para a parte algébrica. Uma conta, uma expressão, às vezes, né? Um cálculo de um x que não apareceu. Então, nós temos esses dois olhares, a parte geométrica e a parte algébrica. Aí, quando a gente junta os dois, aí chega na geometria analítica, né? Que é analisar tanto da parte do gráfico, da parte do seu comportamento, como também da parte algébrica. Quando nós pegamos a parte de geometria analítica 1, o olhar de vocês é muito focado em vetor. Então, a gente tem toda uma logística, né? De vetor, operação de vetores, dos produtos. E aí, esse conteúdo que vocês virem analítica 1, ele vai ser base também em uma das álgebras, que vocês vão ver ainda na frente, né? Eu acredito que é no próximo semestre, ou no quinto, vocês vão ter duas álgebras. Tem álgebra 1 e álgebra 2, e uma dessas álgebras traz uma noção muito de vetores. Quando vocês chegam em analítica 2, a gente deixa a parte de vetor um pouquinho de lado, e nós vamos para outras vertentes. E aí, nessas outras vertentes, cada unidade ela tem um conteúdo diferente. Então, o que é que eu posso dizer para vocês? Continua sendo a ideia de geometria analítica, porque é analisar, né, gráfico e a parte algébrica, porém, sobre uma outra perspectiva. Aí, amados, agora, em Geometria Analítica 2, vocês têm 3 temáticas que movimentam todo o componente. A primeira temática é o foco da unidade 1, que nós vamos ver, que é coordenadas polares. Então, na unidade 1, nós vamos ver um novo sistema de representação de pontos, que se chama, né, sistema polar, ou sistema de coordenadas polares. Esse sistema, ele vai ser visto agora em Analítica 2, e muito provavelmente vocês vão estar vendo também em uma das físicas. Então, tem uma das físicas, se eu não me engano, tem um cálculo, se não me engano, cálculo 4, que traz uma noção também, né? Uma logística com base nas coordenadas polares. Então, nossa primeira unidade é toda sobre coordenadas polares. Não sei vocês, mas eu não vi coordenadas polares no ensino médio. Nos livros que eu trabalhava de ensino médio também não tinha coordenadas polares. Então, eu acredito que seja aí, né? Assim como foi para mim, uma novidade para vocês no sentido de conteúdo mesmo. Chegando, amados, em segunda unidade, a segunda unidade a gente já deixa as coordenadas polares um pouco de lado e a gente já entra no que a gente chama de cônicas.
Quando nós vamos para as cônicas, nós vamos observar alguns gráficos relacionados ao corte, né, digamos assim, do cone. Aí o cone é uma figura espacial, né, que é aquele parece o chapeuzinho de aniversário. É uma figura que vocês já conhecem mais, então as cônicas, elas surgem a partir do corte desse cone, a grosso modo falando, né? E aí nós vamos ter 3 cônicas. A princípio, né, o que a gente trabalha na segunda unidade, vão ser 3 cônicas. A parábola, a elipse e a hipérbole. A parábola, vocês já viram a parábola, só que vocês viram a parábola, quer dizer, acredito eu, né, que todos tenham visto, sobre a perspectiva da função do segundo grau, né? Quando vocês estão estudando função do segundo grau, toda função do segundo grau, seu gráfico é uma parábola, com cavidade assim, com cavidade e tal. E aí, você já tem essa primeira noção, que é relacionados à parábola. A elipse, vocês podem já ter visto algo relacionado a círculo, circunferência, que está dentro, né, da elipse. E hipérbole já é um comportamento um pouco diferente. Então, a hipérbole vem no final da segunda unidade. Finalizando a segunda unidade, e aí essa parte de cônicas, amados, é interessante que vai auxiliar vocês um pouco em geometria espacial, e também lá na frente vocês trabalham também com essa temática, se não me engano, em um dos cálculos. Quando chega na terceira unidade, a terceira unidade, aí a gente já tem o que a gente chama de quádricas. As quádricas, ela é uma sequência da unidade 2, que é as cônicas, e as nossas quádricas, elas são figuras espaciais que vão ser encontradas a partir da rotação das cônicas. Então, eu pego minha parábola, rotaciono ela, ela vira uma quádrica chamada paraboloide. Pego minha elipse, rotaciono ela, ela vira uma quádrica chamada elipsoide. E eu pego a minha hipérbole, rotaciono ela, ela vira a quádrica hiperboloide. Então, nós vamos ter aí uma terceira unidade toda direcionada para quádricas. Então, se vocês perceberem, quer dizer, não sei também, não tenho como afirmar, mas todos os conteúdos agora em Analítica 2 são conteúdos um pouco distantes do que vocês já viram no ensino médio. Como eu falei, nos livros que eu observei na escola que eu trabalhava por aqui, vinha um livro específico de geometria analítica. E nesse livro de geometria analítica tinha vetores, tinha cônicas, tinha quádricas. Só que esse livro a gente não trabalhava no ensino médio, porque não dava tempo, a gente sempre achava que era um conteúdo, né, um pouco mais avançado. Então a gente dava prioridade. Então nós priorizamos as funções, priorizamos, né, a ideia de sistema linear, matriz determinante, toda essa logística, estatística, geometria espacial. Então, a parte da geometria analítica, eu mesmo, né, digo para vocês que eu, enquanto aluna, eu não vi nem vetor, nem coordenadas polares, nem cônicas, piorou quádricas. E enquanto professora, eu também não ensinei, sendo muito sincera, né? Então, eu também não sei como foi o ensino médio de vocês. Então, é interessante eu falar para vocês, porque tudo que é novo, a gente tem que ter um olhar diferente, né? Tem que ter uma dedicação maior, tem que estudar, tem que tirar dúvida, tem que resolver lista de exercícios. E aí, pessoal, nesse momento, nós vamos ter, né? Nós vamos ter um olhar bem algébrico relacionado às nossas figuras, tem várias demonstrações. Então, chega um momento agora que nós vamos ter algumas demonstrações, né, relacionadas a esses conteúdos. Mas, no geral, dá para todo mundo ser aprovado. Não é bicho de 7 cabeças, não. E aí, amados, pensando, né? Pensando essa logística geral do que nós vamos trabalhar no componente. Agora eu quero falar com vocês sobre o cronograma da primeira unidade. O que é que nós vamos ver agora nessa primeira unidade? Como vai ser dividida a nossa primeira unidade? Aí eu queria saber se está compartilhando com vocês já meu cronograma, eu coloquei desde o início, esperando vocês chegarem, né? E aí, está compartilhando para vocês? Cronograma da unidade 1? Tá, sim. Tá, Sim. pronto. Então, agora a parte que eu desligo minha câmera, vou para o meu cronograma e aí nós vamos conversar com vocês. Amados, eu queria, antes disso, dizer para vocês o seguinte. Quando vocês acessarem o Ava, isso aí eu peço, né?
encarecidamente, eu peço assim, pelo amor de Deus, na parte inicial. E agora está tudo diferente o AVA, né? Mudou o AVA, o Moodle, está tudo diferente. Mas na parte inicial, que fala sobre o componente, tem um arquivo chamado assim, ó, cronograma de geometria analítica 2, 2025.2, mas é um cronograma que é específico do nosso componente. Então, eu quero dizer para vocês que vocês não deixem de acessar esse cronograma, que vocês observem o cronograma, porque aquele cronograma, ele traz exatamente os nossos encontros síncronos que nós vamos ter e as nossas atividades avaliativas. Então, ele resume para vocês o componente todo, porque eu coloco as 3 unidades, né? E em cada unidade eu só detalho com relação ao encontro síncrono e com relação também às atividades avaliativas, principalmente com relação às datas. Então, eu acho que mesmo que o aluno, né? Estou vendo aí a logística de vocês desde o semestre passado, que tem muita gente que trabalha, às vezes trabalha à noite, às vezes tem que acompanhar no caminho, tem que acompanhar, né? Às vezes ler num trabalho, em 5 minutos de descanso. Então, quando vocês pegam aquele arquivo, é mais fácil para vocês acompanharem as datas, né? Mais importantes. Não é que o material não é importante, porque as datas que são mais importantes. Amados, falando na nossa primeira unidade, ela vai até o dia 30/9. Então, aí eu queria só comentar com vocês, porque vocês, não sei se vocês já perceberam, mas vocês têm componentes que é do primeiro bloco. Então, tem componente que começa agora no início, né? E termina bem cedo. Tem componentes que é do segundo bloco, e aí começa no meio do semestre e vai até o final. E tem conteúdos que é do primeiro e do segundo bloco. A gente inicia junto com o semestre e vai até o final do semestre. Então, cada um desses tem uma data diferente. Então, as unidades, elas têm data diferente, depende de que bloco está sendo ofertado, viu? Porque, de repente, vocês pegam, deixa eu ver, sei lá, um componente que vocês têm, geometria, acho que tem alguma geometria espacial, não sei. Mas aí vocês pegam geometria espacial que vai ser ofertado só no primeiro bloco, e aí a unidade dela está diferente da minha, e vocês ficam se perguntando, mas por quê? Então, assim, o componente de analítica 2, ele é dos 2 blocos. Então, a gente inicia agora, no início do semestre, e vai até o final do semestre. Então, assim, né, algo que a coordenação tem dado um olhar diferenciado. Inclusive, né, parabenizar por isso, que é pegar os componentes que são mais da área pura, que tem, às vezes, uma carga horária também maior, né, e deixar ele para os 2 blocos. Porque aí vocês conseguem ter mais tempo para estudar, tem mais tempo de atividade avaliativa para outra, dá para vocês se programarem, né? Então, isso é muito importante. Então, no caso de Analítica 2, a gente vai até o final do semestre. Nós vamos até a virada do ano. Esse ano, literalmente, nós vamos até a virada do ano, viu, gente? Então, a primeira coisa a dizer para vocês é que a nossa primeira unidade ela vai até o dia 30/9, né? Então, nós temos aí até o final de setembro. Nós temos a ideia de coordenadas polares que nós vamos ver hoje, que é a parte da introdução, que vocês vão ver, né? A logística do conceito e como representar os pontos. E depois do nosso encontro de hoje, vocês vão ter 2 encontros, que é sobre transformações de coordenadas e a parte de equações e funções de coordenadas polares. Amados, com relação a essas 4 aulas, nós temos 4 roteiros. Eu acredito que vocês já tenham, né, dado uma olhada. 2 desses roteiros não tem exercício. Então, nessa parte de coordenadas polares, a gente tem 2 roteiros, que é um roteiro mais da parte teórica. Então, nós temos aí um direcionado para os gráficos, que é uma parte que eu não cobro tanto nas atividades avaliativas, né? Que são os gráficos, de fato, em coordenadas polares. E o outro é falando da logística de vetor na forma polar, como é que a gente consegue associar um sistema no outro. Então, esses 2, eles não vão ser tão cobrados. É interessante que vocês estejam lendo, é interessante que vocês estejam estudando, até porque vai ser base, né, de outros conteúdos dentro da própria unidade, mas eles não têm exercício, é um pouco mais teórico. A aula de hoje, que eu vou comentar ali, vai começar no instante, a parte mais específica dos conteúdos, é um dos momentos, né, que vocês devem dar uma maior atenção,
porque é a parte que a gente aprende a representar os pontos, e a partir disso, né, vocês vão também descobrir qual é o ponto a partir do gráfico, a partir dos desenhos. E o nosso próximo encontro síncrono, a gente tem um encontro síncrono no dia 23/9. E aí, no dia 23/9, nós vamos aprender a transformação, que é transformar de sistema cartesiano para sistema de coordenadas polares e vice-versa, né? Voltar do sistema de coordenadas polares para cartesianos. Então, assim, quando vocês estiverem estudando esses dois momentos, né? São momentos muito importantes. Tentem não perder, tentem se dedicar, tentem estudar. O componente é novo, o conteúdo é novo também, porém a forma de avaliar é velha, viu, amados? É a mesma. Falo isso, a gente já teve a mesma logística no semestre passado, já comentei com vocês. É algo que vem sendo muito positivo nos meus componentes, então a gente já vem trabalhando nessa perspectiva, pelo menos comigo, né? Que é da primeira unidade sempre deixar uma lista de exercício valendo 10. Uma lista de exercício sobre os conteúdos que a gente trabalha. Então, vocês vão ter uma lista de exercício somente de coordenadas polares e vocês vão ter até o último dia da unidade para enviar a resolução. Então, vocês vão ter aí, né, até o dia 30 para enviar a resolução da lista de exercício. Não é o caso de vocês, porque, quer dizer, não foi, né, em Geometria Analítica 1, eu não tive problemas com isso, que é de deixar para enviar, às vezes, na última hora e não conseguir enviar. Então, pelo que eu lembro, ninguém teve nenhum argumento, né? Todo mundo enviou dentro do prazo, mas vale lembrar que essa lista de exercício, ela não tem segunda chamada, viu, amados? Então, ela fica aberta durante a unidade toda. Então, desde o dia que foi montada a sala de vocês, que ela ficou aberta para que vocês pudessem acessar, pudessem olhar e começassem, né, a tentar resolver. Mas, pelo outro lado, vocês não vão ter direito a uma segunda chamada. Então, assim, vocês montaram, tentaram enviar, tiveram dificuldade, enviaram só no outro dia, passou dessa data, amados, não serão aceitos, viu? Não serão aceitos. Então, tomem muito cuidado, viu, amados? Então, como eu falei, né? No caso de vocês, no semestre passado eu não tive esse problema. Mas é sempre bom, né? Sempre bom chamar a atenção e deixar também aqui registrado que eu já estou informando para vocês que não tem direito a uma segunda chamada. Até porque, amados, principalmente nesse semestre, né? Que teve a atualização do Moodle, então vocês tiveram mais dificuldade no início, porque ficaram um período sem acessar, só vieram acessar depois, né? E ainda assim, com um sistema diferente, a gente ainda acaba se perdendo, eu mesmo, né? Na hora de montar algumas coisas, a gente ainda fica procurando, tentando achar. Então, eu sei que essas coisas também levam tempo. Então, é até interessante, nesse momento, deixar a lista de exercício por conta disso. Porque aí vocês vão ficar, né? Com mais tempo, com mais calma para resolver. Só não deixe para o último momento. Sobre o cronograma, quem quer perguntar? A hora das dúvidas, das perguntas. Ninguém? Para mim tá tudo tranquilo, Pro. Eu estava até dando uma olhada enquanto a senhora está falando aí, né? Olhando lá no AVA. Aí eu percebi que realmente as atividades são parecidas com a do semestre anterior, né? Com Geometria Analítica 1. Tem o plano de aula, tem os questionários, aí essa primeira unidade, a lista de exercícios. Então, para mim, tá tudo tranquilo nessa questão do cronograma. Sim, sim. Eu coloquei as atividades avaliativas, são basicamente do mesmo formato, só muda a temática, né? Pode dizer, amada. Professora, eu olhei também lá no AVA, aí tem algumas, que tem os roteiros, né? E uns exercícios. Aí tem dois que não tem exercício, é isso mesmo? Eu acho que o 2 e o 4. Sim. Pronto, eu estava com essa dúvida, porque no semestre passado tinha Exercício em toda a aula, né? exercício em toda a aula, isso.
Foi o que eu comentei. Eu acho que você, não sei se você chegou depois, mas eu estava comentando sobre isso, que tem 2 aulas que não tem exercício, que é a aula de vetor Deu na uma forma saída, né? polar e a aula de equações, que são a parte dos gráficos, né? Que aparecem os gráficos de fato. Então, esses 2 momentos é porque são momentos mais teóricos. Então, vocês vão dar uma lida, vocês vão observar, vocês vão estudar. Inclusive, são conteúdos que pouco caem nas atividades avaliativas, porque é mais no quesito de vocês entenderem os termos, visualizarem como é feito o gráfico. Porque, assim, como essa parte de gráfico, então, essas partes, assim, elas não vão ser, digamos assim, uma base para outros conteúdos futuros. A base de agora de coordenadas polares é vocês representarem e vocês saberem identificar, né? A partir também do desenho. Então, esses 2 momentos aí, a gente fica a critério mais de informação, para vocês estarem dando uma lida, para poder aumentar os conhecimentos de vocês. Mas não tem lista de exercício mesmo, não, viu, Matos? Então, é realmente o 2 e o 4. Então, os 2 roteiros são somente o material mesmo. Amados, vamos falar sobre o que é essas coordenadas polares, de onde surgiu, para que serve. Primeira coisa, eu queria perguntar para vocês o seguinte: com toda certeza, isso aí eu não tenho dúvidas, que vocês em algum momento ou já representaram pontos ou já representaram alguma função pelo meio do gráfico, né? No sistema de coordenadas cartesianas, no plano cartesiano. Quem aqui já montou função no plano cartesiano ou já desenhou o plano cartesiano? Tum, tum. Vocês já desenharam o gráfico, Matos, no plano cartesiano? Já. Eu acho que já. Já. Pronto. Quando vocês vão montar esses pontos, quando vocês vão montar esse plano cartesiano, vocês desenham 2 eixos, não é isso? E coordenada Isso. XY. Isso, x, y. Esses eixos, eles ficam posicionados como? Perpendiculares. Sim, quem fica na horizontal? X. X. E se na vertical? Y. Y. Exatamente, amados. Começaram aí, né, agora a falar. Muito bem. Quando vocês recebem uma função, digamos que vocês têm uma função afim, e aí o gráfico da função afim é uma reta, e vocês têm que desenhar aquela reta, né? Então, chega lá o professor e diz assim, desenha a reta que representa a função 2x mais 4. Quando vocês vão desenhar essa reta, vocês desenham ela no plano cartesiano. Em alguns momentos, em alguns livros, eles também são chamados de coordenadas retangulares, ou plano retangular, que não é tão comum. Mas esse plano cartesiano, quando vocês vão desenhar, existe aí um padrão, né? A gente não pega 2 retas, colocam de qualquer jeito e desenham o ponto onde vocês quiserem. Não é assim. Então, vocês têm 2 retas, só que essas retas têm um padrão em como elas se posicionam. Então, todo plano cartesiano que vocês forem desenhar, independente de qual seja, vai ser sempre 2 retas perpendiculares, e a horizontal vai ser sempre x e a vertical vai ser sempre y. Então, esses fatos não mudam. O que muda são as retas, são os pontos, de acordo com as coordenadas. Mas quando vocês vão montar, o plano cartesiano é o mesmo, para todo mundo. O que nós vamos ver hoje, amados, é um outro plano. É vocês entenderem como representar esses pontos, só que em um outro plano, que é o que a gente chama de sistema polar. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que as coordenadas polares, elas são representadas somente no plano bidimensional. Ah, Pro, mas as coordenadas cartesianas também. Ó, quando nós estamos trabalhando com as coordenadas cartesianas, é comum a gente desenhar só o x e o y para representar o plano e, a partir disso, desenhar, né, os pontos. Só que, como vocês viram, né,
acredito que vocês lembrem, que em geometria analítica 1 a gente tinha pontos que estavam com 3 coordenadas, que é o x, o y e o z. Porém, amados, os alunos, de um modo geral, não só alunos, né? Todo mundo tem muita dificuldade de tentar mostrar, por meio de um plano, algo que é tridimensional. Então, quando a gente desenha muito os planos cartesianos só com x e y, não quer dizer que o z não vai existir nunca. Quer dizer que quando eu coloco o z, ele passa a ter uma noção de espaço. E aí, para tentar desenhar algo que é no espaço, é mais complicado. Então, comumente falando, a gente desenha só x e y e deixa os pontos só com x e só com y. Mas a gente entende que tem pontos que podem ter 3 coordenadas, que é x, o y e o z, e que eles podem ter 3 eixos. Inclusive, se vocês manipularem, né, no GeoGebra, vocês vão perceber bastante sobre esses eixos, fica bem nítido, né, sobre esses eixos. Com relação ao sistema de coordenadas polares, isso não acontece. Não tem um terceiro eixo e não vai existir nenhum ponto com a terceira coordenada. No sistema de coordenadas polares, nós só temos 2 coordenadas, 2. Então, vai ser sempre com 2 coordenadas. A primeira coordenada, amados, a gente chama ela de R. Esse R representa para a gente um tamanho, uma distância orientada. Então, todas as vezes que eu falar da primeira coordenada de um ponto em coordenadas polares, essa primeira coordenada vai ser sempre um tamanho e vai ser sempre um tamanho orientado. O que quer dizer orientado? Quer dizer que, a depender da posição que vocês coloquem, ele muda o sentido. Por exemplo, digamos que eu esteja num sistema de coordenadas cartesianas e eu coloque o ponto 2 e menos 2. Vocês acham que 2 e menos 2 é a mesma coisa que menos 2 e 2 no plano cartesiano? Não. Não. É diferente, né? Quando a gente muda, é diferente. Quer dizer que ali são valores ordenados. Se mudar a ordem, muda também. Então, no caso de R, que é o nosso primeiro valor, o primeiro valor do ponto, ele muda também. Então, a gente diz que ele é uma distância orientada, porque, a depender do valor, ele vai mudar. Sim, Pro, mas esse R é uma distância orientada, mas eu vou colocar ele aonde? Ó, essa distância orientada que está sendo representada aqui, por esse segmento, ela vai ser sempre iniciada nesse O, que eu vou dizer para vocês neste instante o que é, e o final dela vai ser sempre o ponto. Então, veja que o ponto só está no final desse segmento que tem medida R. Então, esse segmento que tem medida R, que é o primeiro valor que aparece no ponto, é sempre um segmento que vai iniciar nesse Ozinho, que eu vou falar para vocês o que é, e o final dele vai ser sempre um ponto, que é o ponto que nós vamos representar. O segundo valor, talvez nessa imagem não tenha ficado tão claro, mas aqui é um θ, viu, amados? É uma letra grega e significa ângulo. Então, tá esse θ aí relacionado, né, a um ângulo. Então, a segunda coordenada, né, dos nossos pontos no sistema de coordenadas polares vai ser sempre um ângulo. E aí, pessoal, esse ângulo ele vai ter algumas características. Mas, por enquanto, né, o que eu tenho a dizer para vocês é que todo ponto dentro do sistema de coordenadas polares, ele só tem 2 coordenadas. 2. A primeira, uma distância, que é uma distância orientada, em alguns momentos são chamados também de raio, e a segunda, que é um ângulo, que normalmente a gente representa por θ. Então, todo ponto dentro do sistema, né, de coordenadas polares vai ter sempre duas coordenadas. O tamanho, que é o R, e o ângulo, que é θ. Então, esse é o primeiro fato, né? É a primeira ideia que vocês devem se atentar. Ah, Pro, mas aí é com relação ao ponto e com relação ao sistema. O sistema de coordenadas polares, amados,
ele é um pouco diferente, né? Algumas coisas se assemelham, mas ele é um pouco diferente do sistema de coordenadas cartesianas. No caso do nosso sistema de coordenadas polares, o que seriam os eixos, né? Aquelas coisas iniciais que a gente precisa desenhar. Nós precisamos desenhar, nesse caso do sistema de coordenadas polares, a nossa origem, o nosso polo. É como se vocês demarcassem aqui de onde vai iniciar essa semirreta. Então, aqui é a origem, esse O significa a origem do sistema. É a mesma logística da origem do sistema de coordenadas cartesianas, que é o ponto de encontro dos dois eixos. Porém, no momento de sistema de coordenadas polares, a gente não chama de origem, a gente chama de polo. Então, eu vou estar falando origem só para vocês assemelharem melhor, né? Qual é a logística, mas a fala correta é polo. Então, esse O, que é onde se origina todo o nosso sistema, ele é chamado de polo. A partir dele é traçado uma semirreta, sempre nesse sentido, ó, amados. Começa nele e sempre da esquerda para a direita. Então, quando for da esquerda para a direita, aí vocês aí, né? Aí vocês sempre têm esse sentido. Por quê? Porque é o mesmo sentido do sistema de coordenadas cartesianas. Quando vocês vão marcar, por exemplo, o valor de x, a gente não sabe que da origem para a direita é positivo, né? E que da origem para a esquerda é negativo. Está dizendo ali que tem uma logística de sentido. Por quê? Porque tem sentido nos nossos eixos. A mesma coisa é o nosso eixo polar. Tem sentido também. Então, o que acontece, amados? Para vocês desenharem, nós vamos ter sempre duas coisinhas a se fazer. Primeiro, com relação ao polo, que é a origem, e segundo, com relação ao eixo polar, que é esse segmento, essa semirreta aí, né? Que vocês estão vendo representado por OA, que vai sempre originar nessa origem e ser no sentido para a direita. E aí, pessoal, esse aí representa um ponto, uma letra qualquer, mas nem sempre é o A. Então, pode ser qualquer outra letra, mas a ideia é ser o eixo polar aí, viu? Dúvidas, amados? Perguntas? Então, o A é a única letra que pode variar, né? E o R e o O são sempre fixos, é isso? Sim. O R, aí é um teta. O R, o O é o de baixo, né? O O de polo. É o polo. Aí o que acontece? Esse polo vai ser sempre O. O R e o teta também é padrão. Então, vai ser sempre eles e sempre nessa mesma logística. Aí, o que acontece? Esse A é que ele pode não aparecer também, né? Ele pode não aparecer ou pode ser outra letra. Mas não influencia na logística de vocês entenderem, né? Entenderem o sentido. É sempre nesse sentido, sempre no sentido do polo para a direita. Tem mais? E aí, amados? A senhora disse que o A ele pode não aparecer, né? Isso pode não aparecer. A gente vai ver algum exemplo em que o A não aparece. Aí, se ele não aparecer, o teta ele também não aparece? O teta, o R vai sempre aparecer. Eu vou mostrar alguns exemplos que o A não vai aparecer. Mas, por enquanto, se atente a esse A, só para vocês identificarem que é o eixo polar, viu?
Certo. E aí, amados, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não, professora, pode continuar. Professora, esse P Sim. representa só um ponto? Esse o quê? Esse P Sim. é um ponto. É um ponto, amado. É esse ponto que a gente vai aprender, que é esse ponto que nós vamos representar. Porque, de fato, o que nós vamos representar é esse ponto que está aqui, ó, marcado por P. E aí é esse ponto que nós temos que encontrar, que nós vamos representar no sistema de coordenadas polares. Agora, esse eixo aqui, ele vai ser sempre fixo, vai ser sempre nessa posição. O polo também e o A. E o A é o que pode não aparecer, né? Em alguns casos não aparece. Mas esse P é o que vai se movimentar, né? No sentido de qualquer posição. Pode ser na parte de cima, pode ser na parte de baixo. Aí, amados, seguindo, só um minuto, viu, pessoal? A coordenação está me mandando mensagem. Um segundo. Eu, só um minuto, viu, amados? Já já eu converso com vocês. 5 minutinhos. É o tempo que vocês tomam água, né?
Coisas e coisas, amados, mas vamos voltando, né? Com relação a essa representação desse ponto, nós vamos ter algumas informações, né? Doutora, Sim. a senhora pode voltar ao lugar de rapidinho? Só repete a parte final, que eu não entendi. Pode voltar só para eu ver se... A senhora falou que tinha que se preocupar com a parte de baixo também, lá, depois. Isso. Agora, essa questão do óculos, eu Mas vou falando lá na frente, não especificar mais algumas coisas que talvez respondam a sua dúvida, viu? É porque algumas informações sobre o raio, né, que essa medida orientada sobre o ângulo, eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Mas deixa eu compartilhar com vocês agora só com relação a como seria, né, a parte inicial de um sistema. O que é que nós temos, amados? No sistema cartesiano, quando vocês vão desenhar, vocês fazem o X e o Y. Tá compartilhando com vocês o meu quadro branco? Tá sim, professor. Sim. Então, Positivo. quando vocês vão representar no sistema de coordenadas cartesianas, meio que todos os pontos, todas as funções, a gente sempre começa, claro que aqui não tá meio representado muito bem, né? Mas é o X e o Y. Quando nós vamos para o sistema de coordenadas polares, o que vocês devem fazer é sempre, ó, uma reta. Aí depois, vocês vão fazer o quê? Colocar o polo em um ponto, em um dos lados, né? Que no caso sempre é esse lado. E colocar a flechinha do outro. Então, vai ser sempre assim, o nosso padrão, né? De sistema de coordenadas polares. Então, sempre vai desenhar uma semirreta que vai ser a origem no polo, a origem da semirreta vai ser no polo, que é como se fosse a origem do nosso sistema. E, além disso, a flechinha no sentido da direita para demonstrar que é esse sentido aí que nós precisamos, né? Essa semirreta, ela é chamada de eixo polar, que foi o que a gente viu. Então, nós temos o polo e o eixo polar. Aí, o que acontece, amados? Possa ser que, em alguns casos, apareça aquele A, né? Que apareceu aqui do lado. Possa ser que apareça, mas possa ser que não, que apareça só o O, para indicar que né? Que é o nosso polo. Mas essa semirreta vai ser sempre padrão, não muda. Com relação aos pontos, todo ponto no sistema de coordenadas polares, ele vai ter sempre só duas coordenadas. A primeira, que é sempre R. Então, quem é R é a medida do segmento. E onde é que vai nascer esse segmento? Aqui, ó. Sempre nasce aqui. Então, meu R, que é o primeiro valor, vai ser sempre a medida do segmento, que vai nascer no polo. O segundo valor vai ser sempre um ângulo, que é representado por θ, e esse ângulo é o ângulo que esse segmento R, de medida R, né, que nasce aqui, faz com o meu eixo polar. Então, quem é o meu segundo valor, que é esse ângulo? É um ângulo que vai ser formado pelo meu eixo polar e o meu segmento, que vai ter tamanho R e que vai nascer no nosso polo. Então, esse vai ser os dois valores que vai aparecer para todos os pontos no sistema de coordenadas polares. Agora, vamos voltar para as representações para eu trazer para vocês as informações, né, sobre como representar. O que é que nós temos? Seja um ponto P, a outra informação para vocês, viu? Quando vocês forem desenhar o ponto, apesar de a primeira coordenada ser o nosso segmento, né?
nós vamos começar pelo ângulo. Então, quando vocês forem começar a representar os pontos, a gente começa a nossa observação pelo ângulo que está sendo dado no ponto. Então, a gente não começa pela primeira coordenada, né? Que seria mais padrão. A gente começa pelo ângulo. Esse ângulo, amados, a primeira informação é que ele vai ser dado em radianos. E aí, sendo dado em radianos, quer dizer que ele vai ser dado em função de π. E aí, se é em função de π, vocês têm que ter cuidado também para transformar. Por que tem que ter cuidado para transformar? Porque, por exemplo, tem gente que tem dificuldade com relação, né, a saber quanto vale π sobre 6, quanto vale 3π sobre 2. Então, lembre-se sempre, o π é 180 graus. Então, quando vocês forem, né, fazer a transformação, sempre considere esse π sendo 180 graus. Então, quando vocês forem representar, não coloca graus, viu, amados? Então, quando vocês forem representar, vai estar π sobre 2, π sobre 3, π sobre 6, não sei. Mas quando vocês forem representar, não vai aparecer graus. Então, caso alguém tenha, né, tenha aí alguma dificuldade nessa logística, então, cuidado, porque tem que ser sempre em radianos. Aí, com relação ao ângulo, nós vamos ter agora duas possibilidades. Quando vocês trabalham com os valores, né, em coordenadas cartesianas, elas podem ser positiva e pode ser negativa. E a partir disso, vocês só mudam a localização, né? Então, por exemplo, o x positivo, ele fica do lado direito. X negativo fica do lado esquerdo. Y positivo fica em cima. Y negativo fica embaixo. Com relação ao ângulo, a primeira análise é com relação ao ângulo, viu, Marcos? Com relação ao ângulo, ele vai ser sempre no sentido do ciclo trigonométrico. No sentido do ciclo trigonométrico. E aí, no sentido desse ciclo, como é que acontece? Ele tem o sentido, né, anti-horário, se ele for positivo. Então, no ciclo trigonométrico, quando os valores do ângulo são positivos, ele roda no sentido anti-horário. E se ele for negativo, ele roda no sentido horário, no sentido contrário. Traduzindo para vocês, quando vocês forem marcar o ângulo, se ele for positivo, vocês irão subir. Se ele for negativo, aí vocês irão descer. Então, imagine que você tem um ângulo que é π sobre 3. Você vem no eixo polar, em qualquer lugar do eixo polar, não precisa, né? Não precisa vocês terem um ponto específico. E aí, se for positivo, vocês vão subir. Porque é no sentido do ciclo trigonométrico. Então, positivo quer dizer que vai subir. Se o ângulo for negativo, quer dizer que ele rotaciona do eixo polar para baixo. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é sobre o ângulo, que é a primeira informação. Se for positivo, sobe. Se for negativo, desce. Depois, com relação ao raio, que é o nosso R, nossa medida orientada. Essa medida orientada, vocês vão medir o ângulo. Aí, digamos que eu medi o ângulo, né? Aí, digamos que meu ângulo foi até aqui. Aí, onde tiver o ângulo, vocês vão traçar do polo um segmento, que esse segmento ele tem que nascer no polo e tem que passar, né? Tem que ter esse ângulo que foi marcado aqui. Então, esse segmento que tem o ângulo, né, que eu marquei, ele vai ter tamanho R. Tamanho R. Então, quando vocês forem marcar pontos em coordenadas polares, primeiro observa quem? O ângulo. Positivo, gira para cima. Negativo, gira para baixo. Agora, amados, vamos pensar aqui, por exemplo, no ângulo π sobre 3. Por exemplo, digamos que eu tenho vou colocar aqui um R, aqui é um R qualquer,
e um ângulo de π sobre 3. O ângulo de π sobre 3 é a mesma coisa que o quê? Quantos graus? 60. Isso. Então, digamos que eu fosse representar um ponto, né? Que tenha ângulo π sobre 3. Primeiro passo, desenhar o eixo polar, marcar o polo, e aí nós vamos marcar um ângulo de π sobre 3. Eu aqui não tenho como fazer perfeitamente, né? Porque vai ser feito na mão grossa. Mas aí, quem tiver com o transferidor, com desenho, vocês vão marcar o ângulo de π sobre 3. Então, digamos que o ângulo de π sobre 3, ele seja mais ou menos aqui. Como ele é positivo, ele vai subir. Então, eu subi aqui ó, uma quantidade do ângulo π sobre 3, e a partir do polo, eu vou traçar ó, um segmento que vai ter medida R e que tem que ter exatamente esse ângulo. Mas se o ângulo fosse menos π sobre 3, traço o eixo polar, o polo, e ao invés de subir, vocês vão descer. A partir do polo, marca o nosso ponto. Então, esse segmento aqui, ó, Márcio, esse segmento tem que ter medida R. Só que ela vai ser colocada exatamente onde parar o meu ângulo. Se ele é π sobre 3, esse ângulo aqui é 60 graus. Então, não importa se você comece aqui, não importa se você comece aqui, aqui ou aqui, não importa onde vocês vão rotacionar. Mas o importante é que o ângulo tenha esse ângulo que vocês demarcaram. Se for positivo, sobe. Se for negativo, desce. Por enquanto, a logística do ângulo está mais ou menos tranquila. A logística de ser positivo ou negativo. Para mim, tá. Sim. Tá Deu bom. pra entender. Ficou bem claro. Para mim também, professora. Para mim tá ok. Pronto, então vamos voltar lá no nosso material. Como eu falei para vocês, R é a distância, né? Essa distância ela vai ser sempre do nosso polo, e ela vai ter o tamanho que for medida que tiver. Agora sim, o que é que acontece? Por enquanto, vamos falar só das positivas, viu? Por enquanto, vamos falar só da positiva. Eu quis marcar com centímetros, e o meu centímetro deu um ponto tal. Meu colega quis marcar de 2 em 2 centímetros, deu um ponto tal. Então, normalmente, vocês podem ter tamanhos diferentes, depende da unidade de medida. Então, se eu marcar em quilômetros e eu marcar em centímetros, vai ser muito mais diferente. Aí, por isso que nós vamos mostrar como é que acontece para representar o nosso R, que é a nossa distância. O nosso R, amados, ele vai ser representado por tracinhos. Quando vocês estão estudando, por exemplo, figuras, e vocês querem dizer que os lados são iguais, a gente coloca os tracinhos, né? No caso do nosso R, a gente vai fazer isso aqui, ó. Dividir esse segmento em pedaços para que mostrem quantas unidades de medida aquele ponto tem. Então, o que é que nós temos que fazer? Colocar tracinhos nesse segmento, de forma que esses tracinhos, eles delimitem, né? Unidade de medida, e que seja o valor de R. Vamos para a parte prática agora, né? De fato, para mostrar para você como é que acontece. Como é? Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo só? Diga, amado. Esses quadrantes que a senhora falou agora, vai envolver sem o cosseno em relação a isso aí? Vai. Então, Na próxima aula. Oi? Na próxima aula. Não, porque a senhora falou em relação positivo e negativo, aí eu quero só para entender, porque para saber qual unidade tem em relação ao seno ou cosseno, entendeu? Porque não para jogar negativo, aí me surgiu essa dúvida, entendeu? Uhum. Vocês vão ter muito de sino, de cosseno, de tangente, porque coordenadas polares envolvem muita trigonometria. Beleza.
Vamos chegar lá na próxima aula. É o próximo encontro 5. Mas nesse caso específico de agora aí, a senhora, só para entender, não está envolvendo isso por questão ainda de não chegar ainda lá, ou porque esse assunto inicial não envolve. Então, não sei se eu entender a pergunta. Não, é porque eu quero que vocês dominem primeiro esse, Pronto. para depois chegar lá, porque senão pode confundir, né? Muita informação no dia só. Aí, como a gente vai ter outro encontro síncrono, eu preferi deixar essa parte só para lá. Não, tranquilo. Eu pensei que não envolvia, entendeu? Essa parte inicial. Porque eu perguntava assim, olha, mesmo pode fazer um botão negativo, me surgiu essa dúvida. Se é de relação quem não consegue. Vai ficar tranquilo. Não, amado. Só tô, por enquanto, né? Começando com calma, porque agora é a parte principal que é vocês aprenderem, né? A representar. Quando chega lá na parte de transformação, aí vocês vão precisar dominar um pouco de trigonometria, mas aí, como eu sei que trigonometria é um conteúdo que muita gente tem dificuldade, eu preferi não colocar os dois agora. Como a gente vai ter 2 encontros, né? Amados, eu vou desenhar aqui, ó, o padrão do nosso sistema de coordenadas polares. Eixo polar, setinha sempre na direita, e o nosso polo. A primeira coisa que vocês devem, né, observar no ponto é o ângulo. E como eu falei, o ângulo ele só vai ser aqui um 3, viu, amados? O ângulo só vai ser medido em radianos. Caso vocês tenham alguma dúvida, lembrem-se sempre, o π é 180. O π é 180. Então, primeiro eu tenho aqui o ponto P de 2 e π sobre 3, e o ponto K de ponto 2 e menos π sobre 3. Só para mostrar para vocês como ficam esses pontos e com relação ao ângulo positivo e negativo. Como eu falei, positivo sobe, negativo desce. Aqui na mão grossa, a gente não vai ter o ângulo perfeito, né? Vai ter um valor aproximado. Então, aqui, na verdade, pessoal, são esboço dessas representações, viu? Porque não tem, né, o ângulo correto. Então, π sobre 3, na dúvida, vocês vão lá e substituem π por 180. Porque na hora que você substitui, você vai ter uma noção melhor de onde fica essa região. Então, por exemplo, π sobre 3 é 180 dividido por 3, que dá em torno de 60 graus. Então, 60 graus, na minha cabeça, vai ser um valor aproximadamente por aqui. Aí eu vou subir, porque esse ângulo ele é positivo. Então, eu vou subir um valor que dá para mim o ângulo, que é π sobre 3. E eu vou traçar um segmento que vai nascer no polo. E o final do segmento, aqui, ó, amados, o final do segmento, que é o ponto. Então, aqui é o meu ponto P. Só que ele tem quantas unidades de medidas? 2. Então, eu venho aqui no meio e corto. Quando eu corto, eu estou mostrando para vocês que aqui eu tenho, ó, um tamanho, 2 tamanhos. Então, duas unidades de medidas. Então, os tracinhos que vocês vão fazer é para mostrar quantas unidades de medida tem nesse segmento. Vamos para outro exemplo, que é menos π sobre 3. Então, se ele é negativo, ele vai descer. Então, vai ser sempre no sentido horário. π sobre 3 a gente já viu que é 60 graus, né? Então, ele vai estar aproximadamente por aqui. Aí eu venho e traço um segmento. Tracei o segmento, a ponta desse segmento é onde eu marco o meu ponto, que aqui é ponto K. Ele tem quantas unidades de medida? 2. Então, eu venho aqui, ó, divido no meio para mostrar que eu tenho uma unidade de medida, 2 unidades de medidas. Então, todas as vezes que vocês forem representar ponto em coordenadas polares, começa do ângulo, e a partir do ângulo vocês vão movimentar positivo para cima, negativo para baixo. Vou colocar aqui outro ponto, amados. Ponto Q. Por enquanto, a nossa análise... Ixi, Maria, aqui é um 4. A nossa análise é só sobre o ângulo, viu, amados? Eu vou falar na instante com relação ao R
quando também ele for negativo. Então, aqui é o ponto 4. Vou colocar aqui π sobre 2. Quatro e π sobre 2. Quando vocês forem desenhar os pontos, né, em coordenadas polares, desenhe o eixo polar, marca o polo, para dizer a origem, né, de onde vocês estão iniciando o sistema de vocês, a flechinha, e aí vocês vão observar o ângulo. Quem é meu ângulo? Meu ângulo é π sobre 2. Π sobre 2 é a mesma coisa que quanto? Em graus. 90 graus. Se é 90 graus, ele fica perpendicular, né? Perpendicular ao meu eixo. Então, eu venho para o meu polo e subo. No final do meu segmento, desse segmento, né, que tem origem no polo, eu vou lá e coloco a letra que representa o meu ponto e o ponto. Mas esse ponto Q, ele tem 4 unidades de medidas. Então, eu tenho que dividir esse pedaço para que fique 4 unidades de medidas. Então, se vocês pegarem aqui, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 pedaços. Então, eu dividi esse segmento em 4 pedaços para mostrar para vocês que é 4 unidades de medidas. Agora, o que acontece, ó, Matos? Fazendo aqui na mão grossa, é um pouco mais complicado, né? Mas quando vocês forem desenhar esses tamanhos aqui, ó, eles têm que ser o mesmo tamanho, viu? Então, vocês, por exemplo, se aqui vocês usarem 1 centímetro, essa distância aqui tem que ter 1 centímetro também, aqui tem que ter 1 centímetro e aqui tem que ter 1 centímetro. Então, quando vocês forem representar, tem que ter o mesmo tamanho, viu? Não pode ser tamanhos diferentes, não. Tem que ter o mesmo tamanho. O ponto vai ficar sempre no final do segmento. Então, sempre no final do segmento que inicia no polo. Ô, Pro, tem uma dúvida. Sim. Que eu cheguei na estante também. Do polo até o ponto, a senhora disse que tem que ter o mesmo tamanho o segmento, não é isso? Tem tamanho específico ou a gente que define, no caso desse do polo até o ponto Q, divide-se em 4 pedaços. A gente pode variar o tamanho, por exemplo, de 2 centímetros, ou um tem um tamanho específico? Pode. O que acontece? Ó, esse tamanho vai depender de vocês. Se não vir nada na questão, né, específico, vai depender de vocês. Então, por exemplo, se eu marcar esse ponto P aqui, e eu marcasse um outro P, que nem eu marquei aqui, dissesse que tem o mesmo tamanho, depende da unidade de medida de vocês. Então, se eu usar 1 centímetro e você usar 2 centímetros, vai dar certo também. O que você não pode fazer é, por exemplo, aqui você colocou 1 centímetro, aqui tem 1,5, aqui tem meio e aqui tem 2. Aí não pode. Tem que ser o mesmo padrão. Então, se eu colocar 1 centímetro para esse tamanho, tem que ser também 1 centímetro para esse, 1 centímetro para esse e 1 centímetro para esse. Então, o que vocês vão utilizar, e aí vocês podem até utilizar régua, né? Tem que ser o mesmo tamanho para todos. Alright. Tranquilo, amados? Essa pergunta é interessante. Então, tem que ficar claro que tem que ser o mesmo tamanho. E precisa da régua, né, para traçar o ângulo? Sim. Mas se vocês colocarem, né, a ideia do esboço, como eu estou falando para vocês, aqui a gente está fazendo o esboço, porque na mão grande o ângulo sai errado, as medidas saem erradas. Mais importante agora é que vocês, né, entendam como é feito a logística do desenho. Vou pegar aqui agora, ó, meu ponto M, que tem 5 unidades de medidas, e que meu ângulo é menos π agora sobre 6. Como é que fica agora? Menos π sobre 6. Eixo polar. É a mesma coisa
O π sobre 6 equivale a quanto? 30. Então, se ele está negativo, ele vai subir ou vai descer? Descer. É. Então, vou descer. Ele está mais ou menos aqui. Aí, se vocês analisarem, ó, meu ponto M, eu vou colocar aqui na ponta. O ângulo é negativo. Se o ângulo é negativo, ele desceu. Então, ele desceu equivalente a π sobre 6, né? E aí, se vocês analisarem, por exemplo, esse meu ponto M, ele está com demarcações que trazem aí 5 unidades de medidas, né? Eu tentei desenhar para que ficasse assim, o mais próximo, né? Mais próximo do tamanho padrão, para que fosse a mesma distância de um valor para o outro. Aí, o que acontece? Só um minuto, pessoal. Um segundinho, eu já volto. Hora de tomar uma água. Professora, saúde está muito. Hoje é dia, amados, hoje é dia. Vocês vão agora tentar, né? Representar o ponto que tem coordenadas. Aí, tentem aí agora vocês. Coordenadas 6, anotem aí, 6 e π sobre 4. 6 e π sobre 4. E eu já venho em um segundo. As coordenadas ela deu de quanto? Que eu não entendi direito. 6 e π sobre 4. Obrigada. Nada.
E aí, amados, conseguiram os pontos? O ponto? Qual foi o ponto que eu falei? Porque garagem compartilhada é problema. 6 e6π π sobre 4. Eixo polar, polo, 6 e π sobre 4. π sobre 4 é a mesma coisa que qual ângulo, amados? 45 graus. Ó, a gente fala assim, né? Ah, é a mesma coisa que qual ângulo e tal. Eu falo isso para a gente entender sobre a posição onde vai ficar o ponto. Então, ele fica na metade de 90 graus. Vou colocar ele aqui, ó, bem lá no ponto. Vou chamar aqui de ponto D, 6 unidades. Então, eu vou dividir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, pessoal, como eu falei para vocês, esses tamanhos aqui tem que ser o mesmo. É porque, como foi, né? Na mão grossa, vocês vão ver que está diferente. O ângulo, ele gira no sentido, né? No sentido anti-horário, porque ele é positivo. E vejam que esse daqui tem 5 unidades de medidas e está menorzinho. Esse tem 6 e está bem maior. Porque, para a gente agora, a unidade de medidas, ela não influencia. O que influencia é vocês saberem que esses tamanhos, esses traços, né? Esses cortezinhos indicam para a gente, né? Quantas unidades de medida tem esse segmento. Então, aqui, quando vocês colocarem os tracinhos, indica quantidade, né? Quantidade de unidades de cada segmento. Eu vou colocar agora no arquivo, porque no arquivo é a parte que traz agora os exemplos. Gente, eu voltei. O ângulo π sobre 4, né? Que a gente, inclusive, acabou de falar. Então, a setinha indicando para onde está girando, né? Então, vejo que nesses exemplos, o A também apareceu, mas ele, como eu falei, não é obrigatório, né? Na hora que vocês forem desenhar. Os ângulos, mostrando para vocês aqui, ó, π sobre 2, π sobre 4, 7π sobre 6. E a questão dos tracinhos para demarcar, ó. Tome cuidado com o ângulo π, com o ângulo 2π. O ângulo π, ele fica do lado oposto ao eixo polar, porque π é 180 graus, né? Ele tem a mesma representação que menos π. Então, π menos π, vocês vão parar no mesmo lugar, que é oposto ao eixo polar. E aí, pessoal, o 2π é a volta completa, é a mesma coisa do menos 2π, vocês vão parar exatamente em cima do nosso eixo polar. Essa primeira parte, amados, tá mais ou menos tranquila? Tá sim, Pro. E tem algumas propriedades, eu vou falar para vocês, porque vai chegar em um momento que eu vou representar ali na estante. Pessoal, quando nós vamos falar do plano cartesiano, a origem é representada por 0, 0, né? 0 para x, 0 para y. Quando nós vamos para o sistema de coordenadas polares, a origem ela não precisa ter ângulo 0. Ela tendo o valor do nosso R igual a 0, ela pode ser qualquer ângulo. Por quê? Porque aí o nosso segmento não tem tamanho. Então, se não tem tamanho, a gente não tem demarcação nenhuma. Então, a origem do sistema de coordenadas polares é 0 para a distância orientada e pode ser qualquer valor para R, para o ângulo, viu? Então, pode ser qualquer valor para o ângulo. Nós vamos poder também, essa segunda propriedade e a terceira, elas estão relacionadas, que é essa daqui com essa. Então, ela está dizendo para vocês que o nosso R também pode ser negativo. Então, a gente já viu a logística do ângulo, né? Então, quando for representar o ponto, a gente começa sempre pelo ângulo. Positivo sobe, negativo desce.
Depois disso, nós vamos para o R. E aí, com relação ao R, positivo, a gente só viu que tem a questão do tamanho, coloca os tracinhos e aí marca o ponto, né? Mas e se o R for negativo? O que acontece? Ó, amados. Se R for negativo, o ponto estará no prolongamento do lado terminal do ângulo, que é a semirreta que parte da origem. Se vocês tiverem, né, desenhando um ponto em coordenadas polares, e aí viu que o R é negativo, aí tem que ficar do lado oposto à nossa reta. Vou mostrar para vocês como é que fica essa questão do lado oposto. Vou colocar aqui meu ponto R. Vou colocar menos 3. Vou colocar o ângulo 3π sobre 2. Se o meu ângulo é positivo, ele vai subir ou descer? Subir. Subir. Qualquer que seja o ponto em coordenadas polares, eixo polar e o polo. Nós já vimos que o ângulo ele vai subir. Em graus, 3π sobre 2 é a mesma coisa que quantos graus? 270. Que ficaria perpendicular ao nosso verdade. eixo polar no polo, né? Então, olha o que eu vou fazer. Aqui. Seria isso aqui, não é isso, amados? E aí, depois disso, eu iria marcar aqui. Se fosse o R positivo, se a medida da minha distância fosse 3, eu iria demarcar aqui 3 unidades de medidas, né? Colocar os tracinhos e colocar 3 unidades de medidas. Porém, como ele é negativo, eu vou para o lado oposto. Se isso aqui fosse uma reta, o lado oposto ao polo seria aqui, ó. Vou colocar o pontilhado para marcar que aqui seria o prolongamento da minha reta. Então, se eu fosse pegar aquela reta e fosse, né, crescer desse lado, aqui seria o prolongamento. Como o meu R é negativo, Matos, ele tem que estar no prolongamento da reta. Ou seja, se o meu R ficaria aqui, eu tenho que pegar essa mesma medida e representar do lado oposto pontilhado. Então, o meu R vai ficar desse lado aqui, ó. Aí vocês veem aqui, ó, 2 unidades medidas para mostrar que ele tem 3 unidades de medidas. Então, ó, eu não marquei no lado que seria, né, o lado do nosso ângulo, eu marquei no lado oposto. Então, aqui está meu ponto R. Vou fazer outro exemplo, né, para ficar mais claro para vocês. Digamos que eu tenho aqui o ponto K, menos 2 unidades de medidas e eu estou colocando os ângulos mais fáceis, que é melhor para a gente desenhar na hora de representar os ângulos. Vou colocar aqui π sobre 3. Desenho o eixo polar. Desenho o polo. E aí, a primeira coisa que vocês têm que observar é o ângulo. O ângulo de π sobre 3... Vou até apagar esse polo aqui. O ângulo de π sobre 3 é o nosso ângulo em graus, que equivale a quanto? 60. 60. Então, como ele é positivo, eu iria subir até 60 e seria aqui traçar o nosso segmento, né? Como o nosso R é um valor negativo, vocês vão vir aqui, ó,
Só personaliza a vida. Tem certeza que ela vai. Na reta suporte, do lado oposto, Não precisa, estava tudo ótimo. e na ponta dessa reta é que vocês marcam o ponto de análise da gente. Então, traça do lado oposto ao que seria, e aí divide esse segmento sempre no pontilhado. Então, quando R negativo, ele fica sempre pontilhado, do lado oposto, né? Pontilhado. E é na ponta do lado pontilhado que a gente marca o ponto, que seria aqui o ponto K. Complicou, Matos? Mas o pontilhado não seria para cima? Não, para cima é se fosse o R positivo, que é essa medida aqui, ó. Como R é negativo, você vai do lado oposto, que é essa parte que está aqui pontilhada. Aqui só ficaria aqui se esse valor aqui fosse positivo. Aí você ia marcar aqui nessa ponta. Como esse valor é negativo, você faz desse lado, do lado oposto. Ó, giro meu ângulo. Se R fosse positivo, ficaria aqui. Como é negativo, do lado oposto. Como você fazia o que tiver passou aí? Não foi? Repetir, amado, porque tem Ela como. pode fazer um exemplo com 120 graus aí, por aqui. Por 120 graus? Só para fazer um exemplo. 180, não pode fazer. Por 180? Pode ser também. 120 graus equivale a π sobre quanto? Acho que é. Porque eu não tenho a tabelinha agora para a gente fazer com 120. Teria que primeiro substituir. Aí ficaria 12 sobre 18, dividido por 3. 6. Aí ficaria 2π sobre 3. Acho que 120, se eu não me engano, é 2π. Vou colocar aqui. Depois vou fazer negativo para mostrar para vocês. Eu acho que seria aqui 2π sobre 3. Eixo polar. Como o meu ângulo ele é positivo, ele vai subir até aproximadamente aqui. Eu iria traçar, né, o que era meu raio, que é o meu R aqui valendo menos 3. Só que como ele é negativo, ele vai vir para o lado oposto. Então, ele vem aqui, ó, pontilhado, pontilhado. Sempre como se fosse traçar a reta desse segmento que você encontrou. E aí, na ponta do pontilhado, aí você marca o ponto. Então, aqui é meu ponto M, e você vem aqui, ó, e divide as unidades. 3 unidades de medidas. E agora, se tiver agora, vamos colocar aqui o ponto N. Vou colocar aqui agora menos 4. Mostrar para vocês agora quando tudo for negativo. E vou colocar menos π sobre 2. Quando eu vou representar no sistema, o que é que eu tenho que desenhar aqui no sistema de coordenadas polares? Meu eixo polar. E meu polo. Meu ângulo, ele é π sobre 2 negativo. Eu vou subir, eu vou descer. Descer. Então, agora eu quero que vocês, né, tenham calma. Prestem bem atenção. Ó, meu ângulo é negativo, então eu vou descer para cá. Então, seria isso daqui, né?
porque meu ângulo é negativo. Então, o que foi que eu fiz? Desci o ângulo, fiz sobre 2, porque ele é negativo. Como eu tenho aqui 4 unidades de medida, só que ela é negativa, onde é que ela vai ficar? Ó? Pontilhado. Todas as vezes que você estiver estudando coordenadas polares, que apareceu o pontilhado, quer dizer que a medida do valor da distância orientada é negativa. E no final, é que eu vou marcar aqui meu ponto, que é ponto N. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 4 unidades de medidas. Então, ângulo negativo, desceu. Medida orientada negativa, pontilhado do lado oposto, e na ponta do pontilhado é que marca o ponto. Agora eu quero 2 exemplos com vocês. Pro, deixa eu te perguntar Yeah. uma coisa. Sim. O pontilhado, ele vai ser como se fosse um espelho da semi-reta da medida orientada, né? Isso. Um espelho com base no polo. Ele reflete, né? Depois do polo, o mesmo comportamento, o mesmo tamanho. Ele vai ter o mesmo comprimento que a semi-reta. Sim, mesmo Ah, comprimento. pronto, entendi. Só que nessa parte aqui a gente não coloca esses tracinhos para dividir as Uhum, unidades. A gente só pega o mesmo tamanho e coloca do outro lado. entendi. Aí tem aquela mesma regra, né? De cada tracinho, cada coxa ter o mesmo comprimento. Mesma Sim, tem coisa, o né? mesmo. Isso, tem o mesmo comprimento. Certo. Agora eu quero que vocês me digam onde vai ficar esse ponto. Menos 2 e menos π. Onde é que vocês acham que fica esse ponto? Enquanto vocês pensam, eu vou montar só mais um aqui, ó. No caso, aí ia ficar no ponto zero. No grau No zero. ponto em cima do zero, eu acho que não. Em cima do polo só fica se tiver a medida R igual a zero. Como aí é menos 2, aí não fica. Ó, amados, primeiro passo. No início, E esse início é onde? Ó o que eu vou fazer, viu? Ai, meu Deus. Primeiro passo, desenhei o eixo polar, né? O eixo polar, flechinha. Vou colocar meu polo aqui, ó, pequenininho, embaixo. Agora eu vou girar em menos π. Como o π é negativo, ele vai girar em que sentido? Horário. Para No baixo. sentido horário. E o π equivale a 180 graus, né? uma reta. Correto. Então, seria aqui, traçar esse valor. Mas o que que acontece? O meu R, ele é negativo. Então, ele não fica desse lado, ele fica do outro lado. E ele tem 2 unidades de medidas. Vou marcar aqui, ó, nesse ponto grandão, meu ponto K. Onde ficou meu ponto K? Em cima do eixo polar. Menos π, então eu ando π, só que sentido descendo, né? E aí, como a medida é 180 graus, ele vai ficar desse lado. Meu raio, que é a minha medida orientada, é menos 2, então ao invés de eu marcar desse lado, eu marco do outro lado, do lado oposto, e o lado oposto é o eixo polar. Amados, quando vocês estiverem representando pontos, que seja, né, com o valor do R negativo, que seja o ângulo, volta completa, meia volta, mas se caiu em cima do eixo polar, vocês não podem pontilhar o eixo polar, viu? Apagar o eixo polar e deixar pontilhado, porque aqui
Se fosse em outro local, seria pontilhado, né? O lado oposto. Se for no eixo polar, isso não pode, viu, Matos? Porque o eixo polar a gente não apaga. Então, vocês só colocam o ponto e marca. E a gente entende que aí está representando uma medida de raio negativo. Mas não pode apagar o eixo polar. Com relação a esse ponto R, agora, onde ficaria meu ponto R? Na origem, Pro? A origem do nosso polo, ele só fica se a medida do raio for zero. Desenhei o eixo polar. Coloquei aqui meu polo, né? E agora, amados? Dois π é uma volta completa. Sempre quando a gente falar assim, 2π quer dizer que é uma volta completa. É um giro de 360 graus. Então, você sai do eixo polar sempre quando for 2π. Ou menos 2π, ou 4π, ou 6π. Sempre, girou para em cima do eixo. Aqui para parar em cima do eixo, viu, amados? Aí é a volta completa. Então, como ele é positivo, mas se fosse negativo, pararia no mesmo lugar. Só que nesse caso, o meu R é negativo. Então, eu não marco sobre o eixo polar. Eu vou do lado oposto, Marco o ponto e divido o meu segmento para ficar as 4 unidades medidas. Então, sempre quando cair no eixo polar, quando for 2π, 4π, todos os múltiplos, né, de 2π, ou positivo ou negativo, e aí, quando for do outro lado, já sabe, pontilhado. Dúvidas, amados? Se vocês não estão com dúvida, eu queria compartilhar com vocês rapidinho só sobre a unidade 2, o que eu vou mostrar para vocês sobre o que seria a representação, né, do vetor na forma polar. Só para finalizar as propriedades, amados, tem uma propriedade que diz assim, cada ponto pode ser dado por um número ilimitado ordenado de números reais. Quando vocês têm, por exemplo, 2π e 4π, vocês param no mesmo lugar. Quando vocês têm 6π, 8π, menos 2π, todos eles param no mesmo lugar. Quando vocês estiverem trabalhando, isso aí vai ser na próxima aula, que tiver que encontrar o ângulo, quando for encontrar o ângulo, vai ser sempre o ângulo que vocês encontraram mais 2κπ. Por que 2κπ? Porque todas as vezes que você dá uma volta completa, você para no mesmo lugar. Mas isso aí eu vou falar com vocês mais detalhado na próxima aula, viu? Só queria mostrar para vocês aqui um pouco da relação, aí depois a gente só finaliza, né, esse momento na próxima aula, que é a relação de um sistema linear com o plano, o nosso sistema, né? O sistema polar com o nosso plano cartesiano. OX seria o eixo, né? O eixo X no sistema cartesiano, que é o nosso eixo polar. O eixo Y, ele seria a mesma coisa que a gente considerar o ângulo de π sobre 2, que fica na parte de cima, e o ângulo de 3π sobre 2 na parte de baixo. Então, todos os pontos que vocês tiverem, ele pode ser representado tanto em coordenadas cartesianas x e y, como também em coordenadas polares, que vai ser dado por um tamanho e também por um θ. Quando vocês forem estudar sistema de coordenadas polares, em alguns casos pode aparecer nos desenhos esses eixos aqui, π, 3π sobre 2, π sobre 2. Só que esses eixos são o que a gente chama de eixo auxiliar. Eles não são obrigados no desenho. Então, o obrigatório é o eixo polar, que nasce do polo. Esses outros eixos é o que a gente chama de eixo auxiliar, que só vai ajudar vocês
a ter uma noção melhor do desenho. Então, eu estou com um ângulo que vai de 0 a 90 graus. Então, eu traçando essa reta, eu consigo visualizar que está ali dentro do nosso primeiro quadrante, né? Então, você vai para um ângulo de 150 graus. Então, esses eixos, que é π sobre 2, π, 3π sobre 2, quando vocês forem desenhar, não é obrigado. Mas eu acho melhor, porque eu me sinto melhor e tal. Aí, se vocês quiserem, tudo bem. Porém, se vocês não desenharem, não tem problema nenhum. Vocês só não podem esquecer de desenhar o eixo polar, viu, amados? Que é esse eixo na horizontal, sempre com a flechinha do lado, né? Do lado direito. Dúvidas, amados? Perguntas? A parte está tranquilo. Na próxima aula, amados, na próxima aula a gente vai trabalhar com a transformação de coordenadas. E aí nós vamos mostrar como é que acontece, né? Como é que acontece você sair de um ponto em coordenadas polares e chegar em um ponto no sistema polar e vice-versa também, né? Sistema cartesiano e vice-versa. Aí, pessoal, na próxima aula vai ter uma pequena demonstração também, rapidinho, né? Como a gente consegue chegar de um para o outro, e é interessante que vocês visualizem também como é feita a demonstração. Eu acho a demonstração bem interessante também, auxilia bastante. Amados, por hoje é só. Peço desculpa, né, pelos pequenos imprevistos que tivemos aí, né? Inclusive hoje a paralisação na UNEB, a gente não poderia nem estar tendo aula. E aí acabou se passando nessa situação, né? Foi isso que eu estava aqui comentando. E aí eu até vou pedir desculpa depois para a coordenação por conta disso, mas aí como a gente já tinha começado, né? Então, vamos ficar por aqui, amados. Até o encontro, né? O próximo encontro é numa terça. E aí na terça a gente continua com coordenadas polares. Tchau, tchau, meu povo. Boa noite a todos. Bom final de Obrigada, Pro. semana. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Pro. Tchau, tchau, amados. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, colegas. Boa aula.